Olá, meus queridos amigos, saudação de paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui no YouTube. Tivemos aí um probleminha no nosso aplicativo de internet. A nossa ideia era fazer um vídeo ao vivo na nossa página, como nós sempre fazemos, na página do Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual ou na página do Instituto Teológico Enriquecendo a Vida Espiritual. São nessas duas páginas que nós sempre estamos aí fazendo as nossas lives ao vivo, e resolvemos aqui agora fazer essa reflexão e postar no YouTube. Eu tenho certeza que os irmãos que são os nossos seguidores ali no YouTube, mas nós também estaremos compartilhando também por Facebook, então os irmãos terão acesso aí para poder estar ouvindo esta reflexão. Estava agora há pouco orando a Deus, buscando a Deus em uma palavra que o Senhor Deus tem me dado. Logo mais à noite nós estaremos pregando na vigília da Igreja Cristã Renascente, do meu amigo pastor José Maria, pastor José Aparecido, ao qual nós fizemos o convite. A partir das 21 horas até a meia-noite estaremos lá, assim, dando glórias com os irmãos, orando e também ministrando a palavra de Deus. E quando eu estava aqui meditando naquilo que supostamente o Senhor Deus tem colocado no meu coração para a noite desta vigília, eu me deparei com um texto no capítulo número 17 de Gênesis, que eu gostaria de falar algumas coisas com você aqui. Esses dias nós temos sido castigados, devido a uma sinusite muito forte, tosse, enfim, esse tempo gelado tem trazido um certo transtorno. Isso nos abate de uma tal forma, onde nós nos sentimos entristecidos, até mesmo oprimidos, Alguns de nós chegamos até a ficar desanimados, porque a voz parece que não acompanha, o raciocínio parece que não acompanha. E na verdade quem se alegra com tudo isso é o nosso arqui-inimigo, que ele, de alguma forma, ele quer ver nós com a boca fechada, ele não quer que nós ministramos a palavra de Deus. E quando nós nos colocamos e entendemos que mesmo em meio de qualquer processo nós precisamos nos erguer e nos levantar, Deus nos dá graça, como está nos dando nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que esta reflexão ela possa lhe ajudar a entender que existem momentos que nós temos que fazer uma retrospectiva realmente da nossa vida, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, para que nós não possamos ser vencidos, pela ansiedade, pelo desânimo e às vezes até mesmo nos entregarmos à depressão, porque somos sujeitos a tudo isso. As nossas emoções, elas precisam sempre estar sendo policiadas e sendo confrontadas por nós mesmos, para que a gente não possa se entregar, mas sempre estarmos atentos a alguns sintomas que vão tentar nos tirar fora do foco. O capítulo que eu quero aqui mencionar para você é apenas um versículo. No capítulo 17 de Gênesis 17, diz assim a palavra do Senhor: Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Em uma outra tradução diz: anda na minha presença e ser perfeito. O que me leva a refletir com você nesse momento é justamente que nós possamos aprender a confrontar a nossa realidade. E quando nós vamos confrontar a nossa realidade, nós precisamos fazer pelo menos 3 perguntas para nós mesmos. Mas antes de nós entrarmos nessas 3 perguntas, deixa eu falar um pouquinho aqui desse texto. Na verdade aqui, desde o momento que o Senhor Deus tinha chamado Abrão, o escritor em Atos dos Apóstolos fala que Deus chamou Abraão da Mesopotâmia quando Abraão tinha 70 anos. 70 anos aproximadamente Abraão tinha quando veio da Mesopotâmia. Só que quando a gente olha para
a ordem que Deus deu para Abraão, Abraão tinha 75 anos. Quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. 75 anos. Agora, nesse texto, Abraão está com 99 anos. Tinha passado dessa chamada da saída do meio da parentela 24 anos. 24 anos, se nós formos observar bem, é uma data até, podemos dizer assim, exclusiva para ter aprendido alguma coisa. Mas mostra que durante esses 24 anos, Abraão teve seus altos e baixos, e eu acredito que teve mais erros do que acertos. É por isso que quando Deus dirige a ele a palavra, Deus fala para ele: anda na minha presença e ser perfeito. O que mostra que Abraão não tinha andado na presença de Deus e também não tinha conseguido ser perfeito. E isso me fez pensar, meus queridos, que os anos que nós estamos na casa de Deus, muitas vezes nos leva também a ter uma acomodação. A gente passa a viver de uma forma que a gente acha que aquela forma é certa, quando que na verdade, às vezes estamos tropicando em algumas situações por não conseguirmos observar a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós criamos em nós uma forma de muitas vezes nós andarmos e nós não abrimos mais exceção para aprendermos outras coisas de Deus. Tem pessoas que é um baú de coisas velhas. É lógico que as coisas velhas, elas vão nos ensinar, mas Paulo já falou para nós deixarmos as coisas velhas que se passam e avançamos para as novas. Ou seja, não podemos ter um baú de coisas velhas sem procurar renovar com coisas novas. É lógico que quando a gente olha para essas coisas velhas, nos faz lembrar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Isso chama um passado que nós tínhamos lá atrás e Deus, pela sua graça, infinita graça, nos libertou, nos curou, nos colocou de pé. Então, quando a gente olha para esse baú, a gente lembra desta obra. Agora, é preciso entender que nós precisamos renovar. E quando Deus agora chega para Abraão e fala isso para Abraão, na verdade Deus está querendo dizer para Abraão: Abraão, você viveu 24 anos na minha presença e você achou que tinha feito alguma coisa para mim, quando que na verdade você precisa andar na minha presença e precisa ser perfeito. Essa palavra ser perfeito é ser completo, é entender aquilo que Deus quer que a gente faça. Não simplesmente aquilo que nós achamos que nós devemos fazer. Porque o evangelho de hoje, as pessoas colocam algo no seu coração, não buscam uma confirmação de Deus e passam a viver por aquilo ali. E muitas vezes lá na frente começa a dar algumas coisas erradas, justamente porque a pessoa não está andando no centro da vontade de Deus, mas ele está buscando e fazendo algo que ele criou dentro do seu coração. Então, na verdade, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que vem ao meu coração é justamente isso: confrontar a nossa realidade. Não é confrontar a realidade do outro, não é confrontar a realidade daquela pessoa que você sabe que muitas vezes está andando de uma forma errada, mas é você aprender a confrontar a sua própria realidade. E quando você vai confrontar a sua própria realidade, você vai fazer pelo menos 3 perguntas a você mesmo. Ou seja, você não vai fazer essa pergunta para o A e para o B, você vai fazer essa pergunta para você mesmo. E a primeira pergunta é a seguinte: o meu interesse está sendo pela verdade ou somente por aquilo que dá certo, que funciona de imediato? A primeira pergunta que você tem que fazer para confrontar a sua realidade é isso: o meu interesse está sendo pela verdade, ou seja, por aquilo que a palavra de Deus tem me mostrado, ou somente por aquilo que dá certo, que funciona de imediato? Porque as pessoas, se você for observar bem, elas estão buscando a Deus não por aquilo que é a verdade, pelo interesse da verdade, da mudança,
da transformação, da conversão, mas elas estão buscando por aquilo que dá resultado de imediato. Ou seja, as pessoas elas não querem orar muito, as pessoas não querem buscar muito, as pessoas não querem criar intimidade com Deus. As pessoas querem orar e daqui a pouco as coisas acontecer. E a gente observa que as pessoas hoje estão fazendo essa inversão de valores porque elas estão indo atrás daquilo que aos seus olhos estão dando resultados de imediato, aquilo que está funcionando de imediato. Ou seja, estão trocando a ministração e o aprendizado, o ensinamento da palavra por tais revelações, que aos seus olhos parece que é mais fácil, é o caminho mais fácil de obter aquilo que o meu coração tanto deseja. Então, o primeiro confronto que eu tenho que ter comigo mesmo, na minha realidade, é essa simples pergunta: o meu interesse está sendo pela verdade ou somente por aquilo que dá resultado, por aquilo que dá certo? Ou seja, não deu certo, não tem interesse, mas deu certo, eu caio dentro. A segunda pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos: o meu desejo é ser uma pessoa diferente ou o que faz a diferença? Porque muitas vezes nós até somos diferentes, mas não fazemos a diferença. Então, dentro desta realidade, que nós chamamos de realidade, o confronto que nós temos que fazer a nós mesmos é justamente isso. Eu não quero apenas ser uma pessoa diferente, mas eu quero fazer a diferença. Aonde eu estiver, eu quero que Deus atue através da minha vida. Aonde eu estiver, eu quero que Deus opere através da minha vida. Aonde quer que eu estiver, eu quero que Deus faça algo novo através da minha vida. Então é esta realidade que nós precisamos dela nos nossos dias de hoje. Porque às vezes nós queremos ser diferente tendo um carro, ser diferente ter uma casa, ser diferente tendo um ministério, ser diferente de ter um nome. E muitas vezes nada disso faz a diferença na vida das pessoas. O que faz a diferença na vida das pessoas é justamente aquilo que nós podemos render para elas na parte espiritual. Porque o material, meu filho, hoje você tem, amanhã você não tem, hoje você conquista, amanhã você não conquista, hoje você perde, amanhã você ganha. Coisas materiais já está aí. São coisas materiais que automaticamente você pode perder como você pode ganhar. Você pode conquistar como não pode conquistar. O mais importante na sua vida cristã é você fazer a diferença. É aquilo que você fala e Deus ele assina embaixo, porque ele sabe que o seu compromisso é inteiramente com a sua palavra. E Deus ele não volta a sua palavra atrás. Quando ele ordena, determina a palavra, ela sempre terá o endereço certo. Então a pergunta que eu faço para você: você tem se confrontado desta maneira? Eu quero ser uma pessoa diferente ou eu quero ser uma pessoa que faça a diferença? E a terceira pergunta que você deve fazer para você mesmo é o seguinte: você vive uma vida de espectador ou você vive uma vida de profundidade? Esse é um ponto que Deus estava falando comigo para a ministração desta noite na vigília. É um dos pontos que Deus colocou no meu coração para falar na vigília desta noite. Nós vivemos uma vida de espectador ou nós vivemos uma vida de profundidade? O espectador é aquele que chega para ver as coisas que vão acontecer, o que vai acontecer, quando que na verdade aquele que vive uma vida de profundidade, ele se entrega totalmente a Deus. Ele não tem medo de mergulhar no oceano do Espírito, porque ele sabe nadar, e ele sabe nadar muito bem. Então ele sabe, quanto mais as águas estiverem profundas, mais ele vai se banhar, vai se mergulhar nas ondas do Espírito. E eu faço a pergunta para você: você tem sido, na igreja que você serve,
na igreja que você frequenta, você tem sido um espectador ou você tem sido uma pessoa de profundidade? Quando eu falo de profundidade, não é você exortar o teu pastor, não é você corrigir aquela pessoa que falou errado, é você confrontar A e confrontar B, não. Mas é da forma que você se entrega diante de Deus. Você fica esperando as pessoas ou você é aquela pessoa que tem a iniciativa própria de se entregar totalmente a Deus? Que nós possamos, nesta reflexão, pensar nisso. Porque às vezes já se passaram tanto tempo de caminhada cristã e até agora nós não conseguimos ainda alcançar aquele êxtase do ministério a qual o Senhor Deus tem colocado em nossas mãos. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo andar na presença de Deus e nem muito menos ser perfeito. A perfeição aqui não é aquela perfeição no sentido de que você não vai errar, que você não vai falhar. Mas esta perfeição aqui é você ser íntegro, é você ser completo, é você não ficar esperando ordem para fazer. Quando Deus, através de Davi, deu a exortação, a instrução para Salomão, ele disse para Salomão: Salomão, serve o Deus de teu pai com o coração íntegro, ou seja, com o coração completo, com a alma voluntária. Quem serve a Deus desta forma não precisa ninguém ficar mandando ele fazer. Ele já sabe o que tem que ser feito. E ele vai para a igreja, não para agradar aquele que está lá na frente do trabalho. Ele vai para a igreja porque ele é grato a Deus pela grande obra de libertação, de salvação que Deus fez na sua vida. Então, independentemente de todas as circunstâncias que estão ao contrário, ele consegue se entregar de uma maneira poderosa, a qual muitas pessoas não entendem. Tem pessoas que acham que aquela pessoa é exaltada, que aquela pessoa quer se aparecer, mas muitas vezes não conseguem entender que aquela pessoa, ela não está ali como uma espectadora, mas ela está ali porque ela quer viver uma vida de profundidade com Deus. Ou seja, Deus, ele é uma fonte inesgotável. É como aquele poço que nunca vai parar de jorrar água. Quanto mais você cavar, mais água você vai encontrando. É assim em Deus. Quanto mais você procurar, mais você vai achar de Deus. Que você fique com esta reflexão e pense, nesse exato momento, você tem conseguido andar na presença de Deus? Tem conseguido ter um coração completo, um coração íntegro? Ou você ainda é aquela pessoa que ainda não conseguiu chegar no êxtase, porque você não conseguiu ainda se entregar totalmente a Deus? O meu convite para você, através desta ministração da palavra, é que você aprenda a se entregar totalmente a Deus. Tinha passado 24 anos na vida de Abraão. Quem sabe, se fosse eu e você, iríamos esperar essa fala de Deus. Meu servo, já se passaram 24 anos. Você está, joia. Você está, íntegro. Não foi esta resposta que Deus falou para Abraão. Deus falou: Abraão, passado 24 anos, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, toda aquela caminhada até aquele presente momento, Abraão não tinha conseguido ainda agradar a Deus da forma que Deus merece ser agradado. Vamos dar o melhor de nós para Deus, porque tenho certeza absoluta que Ele tem cuidado de mim e Ele tem cuidado de você. Que esta reflexão, nesse exato momento, lhe ajude a pensar isso aqui. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Ou seja, Deus deu uma nova oportunidade para Abraão começar a fazer tudo certo. Deus está dando uma oportunidade para mim e para você, a partir desta palavra, começarmos a fazer tudo certo, tudo aquilo que nós sabemos que vai dar resultado e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe, muito obrigado, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo
para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Um beijo no teu coração, do pastor Fábio Costa. Eu estou aqui hoje, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só Deus sabe a alegria que está em meu coração em poder estar transmitindo esta palavra ao teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.